gente está no ar, mais uma vez, com o nosso podcast de política aqui do Brasil, de fato, o podcast 3x4. Você acompanha a gente pela próxima 1 hora com uma análise dos principais acontecimentos políticos do nosso país, aqui, a partir da nossa visão popular do Brasil e do mundo. A gente está ao vivo em formato de videocast, não só para você ouvir, mas para você assistir também o podcast 3x4. Eu sou a Nara Lacerda, sigo com você aqui no nosso podcast, estou muito bem acompanhada em mais uma semana com meu colega de redação, Rodrigo Gomes, que vai nessa jornada aqui com a gente. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Nara? Olá a todo mundo que está nos escutando, que está nos assistindo pelo YouTube. Mais uma semana para nós aqui no 3x4. E nessa semana, compondo a nossa bancada, a gente tem a economista, pesquisadora, professora da UERJ e comentarista fixa aqui do 3x4, Juliane Furno. Olá, Juliane, tudo bem? Olá, Rodrigo. Olá, Nara. Olá a todos que nos assistem. Um prazer reencontrá-los. Quem está nos ouvindo já deve ter mais ou menos uma ideia de qual vai ser o nosso assunto, só pelo fato da Juliane estar aqui com a gente. Mas antes, deixa eu te lembrar como é que você pode assistir e ouvir o podcast 3x4. A gente está no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook e no X ao vivo. O podcast também fica disponível nas principais plataformas de streaming, como Deezer, Spotify, YouTube Music, a plataforma da sua preferência. E a gente está, neste momento, ao vivo na Grande São Paulo, no seu dial, na nossa Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM aqui na Grande São Paulo. Sintonize. Você já deve imaginar, né? O assunto de hoje aqui no podcast é o pacote Brasil Soberano, ou Plano Brasil Soberano, que foi lançado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para proteger a economia brasileira, os exportadores do Brasil, do tarifaço Trump / Bolsonaro, né? Acho que dá pra gente chamar de tarifaço Trump e Bolsonaro a essa altura do campeonato, Rodrigo Gomes. Eu vou trazer aqui para vocês, antes da gente começar a nossa jornada no 3x4, alguns pontos do Plano Brasil Soberano. A gente tem como eixo o fortalecimento do setor produtivo, com a criação de uma linha de crédito de 30 bilhões para modernização da garantia à exportação, adiamento de pagamento de impostos, compras governamentais de produtos que seriam exportados. Temos também o eixo de proteção do trabalho, que prevê a manutenção de empregos nas empresas socorridas pelo governo, e um eixo de diplomacia comercial e multilateralismo, que prevê ações para abertura de novos mercados para produtos brasileiros, para a gente suprir essa falta, né, do mercado estadunidense nos nossos negócios. Hoje, aqui no podcast 3x4, a gente vai tentar entender esse plano, sua efetividade e também as consequências e os pormenores políticos de tudo que está acontecendo aqui no nosso país. Não é isso, Rodrigo? É isso, Nari. Para comentar esse cenário aqui, a gente recebe hoje o professor de Economia da Universidade Federal do Ceará, Fábio Sobral. Seja bem-vindo, Fábio, ao 3x4. É um prazer estar aqui. Fábio, queria já aproveitar. Aqui. Vamos lá. Vamos lá, aqui já aproveitando que o senhor já está aqui na tela com a gente no ar, queria perguntar como que o senhor viu essa ação do governo Lula, esse novo pacote. É uma resposta à altura ao que foi ao pacote do Trump, né, ao tarifaço do Trump, tanto politicamente quanto economicamente? É uma resposta conjuntural, que é assim, mais ou menos um ano, né, de uma longa política. É isso que as pessoas não estão discutindo, pelo menos eu não tenho visto. É uma longa política inaugurada em 2003, em que o Brasil vai se tornando independente das exportações para os Estados Unidos. É uma política desenvolvida já pelo primeiro governo do presidente Lula. Ele supera a dependência americana. No período Fernando Henrique Cardoso, imediatamente a ele, a gente chegou a ter, se eu não me engano, 50% a 52% das exportações indo para os Estados Unidos. Mas, com o governo Lula, ele sai dessa
atitude, como ele mesmo chama, de caixeiro viajante, fazendo acordos, fazendo contratos necessários para negociarem com outros países. E isso foi tão ridicularizado pela imprensa tradicional, né? Foi, inclusive, o próprio Estadão, nessa última semana, recrimina o Lula por essa aproximação com os BRICS. Imagine em que estado nós estaríamos se nós não tivéssemos tornado os Estados Unidos um mercado menor diante, por exemplo, do mercado chinês. Então, é um elemento conjuntural, uma resposta conjuntural a uma política que vem sendo desenvolvida há pelo menos 20 anos, né? Ou seja, professor, a gente teve algumas falhas na fala do professor, mas o que o professor traz para a gente é que o Plano Brasil Soberano, hoje colocado como uma resposta ao tarifaço Trump, é, na verdade, a continuidade de uma lógica de atuação econômica e política que já vinha sendo implementada em outras gestões do presidente Lula e dos governos de esquerda progressistas aqui no Brasil. Queria falar um pouquinho com a Juliane Furno para saber também, Ju, como é que você viu o plano, né? Como é que você encara esse conjunto de medidas e falar um pouquinho também sobre essa afirmação do professor, né? Esse plano parece ser, né, é colocado para a nossa sociedade como um plano que dialoga muito com o que já vinha sendo colocado em prática desde 2003 pelos governos progressistas e de esquerda aqui no nosso país. Ju? Olha, eu concordo muito e eu diria mais. Eu diria que na nossa época aqui recente, a economia brasileira enfrentou dois grandes choques, né? Choques que paralisam ou dificultam algumas atividades econômicas. E nessas duas ocasiões anteriores, o Brasil respondeu muito bem a esses choques. Quero lembrar que em 2008, né, com a grande crise financeira internacional, o Brasil respondeu à chegada da crise com políticas de ampliação e fortalecimento do papel do Estado, via políticas públicas de transferência de renda, mas também com ativismo das empresas estatais. Então, a Petrobras aumentou muito o seu volume de investimento, o BNDES aumentou muito também o seu desembolso de crédito. Então, o Brasil teve uma boa atuação anticíclica, né, para permitir que o Brasil não afundasse na crise de 2008 e que ela fosse muito mais rapidamente passageira do que em outros países. E em 2020, é bom lembrar também que no primeiro ano da pandemia, o Brasil também, obviamente, através da ação coordenada da oposição, conseguiu garantir que o Executivo fizesse uma grande e fundamental política pública, que foi o auxílio emergencial, e algumas outras políticas, como o Pronamp, de apoio também às empresas. E eu acho que o governo Lula, mais uma vez, trata o momento atual como um choque. É um choque de paralisia de uma parte importante dos exportadores brasileiros e que precisa ser respondido através de uma ação firme do Estado. Essa ação envolve adiamento de recolhimento tributário, envolve abertura de crédito subsidiado para essas empresas e, principalmente, o recurso das compras públicas para que o Estado possa atuar fortalecendo e comprando essas mercadorias perecíveis para que possa realizar o valor dessas empresas, para que elas não percam demasiadamente a sua renda, ainda mais com um benefício social importante, que é prover os hospitais, as escolas de uma alimentação mais robusta e mais saudável. Então, eu quero com isso dizer que o plano está correto e que ele vai ao encontro de outras iniciativas que o Estado brasileiro também desempenhou em momentos em que houve um choque externo importante para a economia brasileira. Isso mostra a importância da atuação do Estado, a importância da mobilização de instrumentos estatais, como compras públicas, como abertura de crédito extraordinário, para que o governo não fique fazendo conta do que pode ou não gastar, e sim faça o seu papel, que é garantir que esse choque seja minimamente dissipado na economia brasileira
e que os setores exportadores possam encontrar mercado para escoar e, principalmente, que garantam o emprego e a renda da população brasileira, que não pode ser atingida por essa ação unilateral desenvolvida, orquestrada desde os Estados Unidos. Maravilha. Professor Fábio, que já está com a gente aqui novamente, o plano tem se estruturado em 3 eixos: o fortalecimento do setor produtivo, a proteção dos trabalhadores e a diplomacia comercial, como a Nara já colocou aqui na nossa abertura, né? Qual que é a importância dessa abordagem multifacetada para enfrentar o tarifaço, professor? Fundamental porque os planos de ajuda ao empresariado, de modo geral, que os governos fazem, desde o governo Geisel, eles são traídos pelos empresários. Os empresários prometem manter os empregos, mas logo em seguida eles simplesmente aumentam suas margens de lucros e não mantêm os empregos. Então é importante que seja garantida essa condição, é importante que esse empresariado seja ajudado, é ajudado com crédito, ou seja, ele precisa pagar mais adiante, não é um dinheiro dado, vamos dizer assim, não é uma ajuda a fundo perdido, e ao mesmo tempo o Brasil está tentando encontrar novos mercados, se tornar ainda mais distanciado do mercado americano. Então, essas 3 iniciativas são coordenadas e têm um papel central por aprofundar essa política que eu falei, que já era desenvolvida desde 2003, entende? Obrigada, professor. Bom, o que a gente está comentando até agora aqui no nosso podcast 3x4 é que esse planejamento é uma resposta natural a um choque, como trouxe a Ju, e uma resposta que tenta usar a construção de outros mercados, a diversificação do comércio internacional aqui do nosso país a seu favor, colocando em prática a continuidade de um processo que vem desde 2003. É um plano, portanto, que, na opinião da Juliane Furno e do professor, auxilia o Brasil neste momento. Mas é óbvio que nada é simples aqui no Brasil e não é todo mundo que está concordando com a qualidade desse planejamento que foi divulgado ontem pelo governo, né? É um plano que auxilia principalmente quem exporta, né? O ponto final da cadeia. E de ontem para hoje, muita gente de outros setores está reclamando desse detalhe. Um exemplo, vou trazer aqui para vocês, professor e Ju, professora também. Os pecuaristas não serão diretamente beneficiados, né? Sim, os frigoríficos, e isso está se repetindo em outras cadeias, frutas, pequenos produtores, e essas cadeias têm reclamado do fato de que o benefício está indo lá para a ponta final, para o comerciante que efetiva essa exportação e não para quem produz. Começando com a Ju, eu queria, Ju, que você falasse um pouco sobre essas reclamações e dissesse um pouco da tua opinião a respeito da validade dessas reclamações, né? É por aí mesmo? Ou o fato da gente ter uma economia, obviamente, em cadeia também vai auxiliar quem está reclamando? Claro, vai auxiliar, porque se o comerciante está ali sobre a prerrogativa de manutenção de empregos e de manutenção da compra da produção, o fornecedor de gado vai continuar tendo as suas atividades normalmente realizadas. Ele vende, né, as peças de gado e é o frigorífero que é o setor efetivamente exportador, né? Então, uma ajuda lá na ponta, ela vai contribuir para que não haja interferências e rupturas na cadeia produtiva como um todo. Então, vai continuar tudo normal para o pecuarista. O que precisa de um auxílio de crédito tributário ou mesmo de uma compra direta é de quem embala a carne e recebe as encomendas, ou vai deixar, no caso, de receber as encomendas para mandar esse produto, né, esse bem para o mercado externo. Então, não entendo muito essa crítica do que seria a ausência de benefícios que extrapolassem as empresas exatamente exportadoras, né, que são as que vão sofrer com o impacto da restrição
momentânea ou de mais de médio prazo do mercado norte-americano. E aí eu queria lembrar também, para encerrar, que muita gente tem questionado, né? Mas por que o Estado precisa socorrer essas empresas? Afinal, o empresariado, principalmente do agronegócio, sempre se posicionou em contrariedade com a atuação do Estado, especialmente com o Estado sob governos de centro-esquerda, desenvolvimentistas. E aí eu lembro que essa ajuda do Estado para as empresas não é uma ajuda para os empresários. Essa é uma contribuição do Estado para a economia brasileira como um todo. Porque se permitisse que essas mercadorias não encontrassem outro mercado, ou se permitisse que essas empresas quebrassem, né, na ausência de novos contratos, o dano principal seria a sociedade brasileira. Seriam aqueles empregos diretos dessas empresas e também todo o impacto indireto que tem de mais desemprego, né, de contração da renda. Então, é um pouco o que eu lembro que eu não entendia quando eu era mais jovem, né? Por que o Vargas, lá nos anos 30, tinha estocado e posteriormente queimado o café, né? Por que queimar café se tem tanta gente precisando de café? E a resposta que o Celso Furtado, um grande economista brasileiro, dava era a seguinte: a economia brasileira era muito dependente do café, portanto, se o governo permitisse que o preço do café se desvalorizasse abaixo do custo de produção, o impacto seria em toda a economia brasileira, porque a economia brasileira era muito dependente do café. Então, fazia sentido naquele período, não sei se exatamente a queima, né? Poderia haver, como é agora, um uso dentro do mercado interno e a distribuição desses produtos para alimentação escolar, hospitalar, mas o Estado atuar garantindo que essa mercadoria seja realizada, seja internamente, né? Ou seja, com a compra direta com essas mercadorias, ela é fundamental para a economia como um todo. Então, não é uma ajuda ao empresário. Inclusive, é bom ficar vigilante para que esses benefícios não sejam direitos adquiridos, né? Como foi com a desoneração da folha de pagamento lá em 2011, 2012, que os empresários aproveitaram de uma política industrial mal sucedida para internalizar o que eles hoje acreditam que seja um direito e, na verdade, era também uma medida emergencial. Então, é importante lidar com o caráter emergencial e ter a compreensão que isso é fundamental para a economia como um todo, para o PIB do país, para os empregos do país, para a renda do país, e que o governo deve, ao lado dessas medidas, também garantir uma diplomacia forte e possibilidade de abertura de novos mercados para que essas mercadorias possam, né, num segundo tempo aqui, serem exportadas e que o Brasil se beneficie da renda da exportação, né, da moeda estrangeira que a gente adquire com a exportação, para poder seguir fazendo importações que são necessárias para o dia a dia. Excelente colocação, Ju. Um ponto para a gente ter atenção aí no futuro, depois que a gente superar esse cenário, se as medidas vão ser mantidas e se vai haver lobby e pressão do mercado, do empresariado, como há no caso da exoneração. Professor Fábio, queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essas reclamações de quem está em outros lugares da cadeia que não os lugares diretamente beneficiados pelas medidas que o governo anunciou ontem. Faz sentido essas reclamações, por exemplo, de pecuaristas, de que a ajuda não tinha que estar com frigorífico, tinha que estar, era ali na parte de quem está criando o gado mesmo? Até onde essas reclamações têm alguma validade, na opinião do senhor, professor? Não tem validade porque esses setores, de modo geral, o setor do agronegócio, já é beneficiado pela maior fonte de subsídios, talvez, do mundo para a agricultura, que é o Plano Safra. Então, esse setor já é imensamente ajudado por crédito público, né? Ele já tem esse estímulo, esse incentivo à produção. Você tem que pegar o vendedor final, como disse a professora Juliane, ela precisa pegar esse vendedor final, inclusive é o setor maior empregador na cadeia. Você hoje, nos setores agropecuários, há uma redução gigantesca da mão de obra empregada, às vezes a produção de soja é feita por uma única pessoa,
os tratores são automatizados, né, são robotizados, eles recebem sinais de GPS, eles têm programas de softwares independentes, autônomos, né? Então, o maior impacto mesmo é nesse setor final, de exportação final, e é um período de transição, né, de 1 ano, como foi determinado pelo plano, para que sejam encontrados novos mercados e seja alocada a venda para esses novos mercados. Então, é um período de transição, um período para esses setores diretamente afetados que viram seus contratos suspensos, e se eles tiverem essa possibilidade, nós temos que aproveitar o que existe de maior riqueza no Brasil, que ao contrário do que diz a propaganda, não é o agro. O agro se arvora o direito de dizer que sustenta o Brasil. Eu diria que quem sustenta o Brasil é o consumo interno, o consumo das camadas trabalhadoras, assalariadas, que respondem por cerca de 60% do produto interno bruto. Então, esse consumo interno é que deve ser estimulado. Não o pecuarista, não o plantador de café exatamente. Você tem que estimular, na verdade, o crescimento da renda, o crescimento dos salários, né? O crescimento da renda faz com que o consumo interno aumente, e essa é a grande riqueza do Brasil. Não é o agro que é pop, é o salário que é pop, entende? Correto, professor. E aproveitando o gancho do que a Juliane falou para a gente agora há pouco, como que a gente pode evitar que essas medidas, que são emergenciais, que devem compor uma linha de proteção do mercado frente a essa agressão dos Estados Unidos, que elas se tornem um direito adquirido ou que ela seja incorporada meramente como lucro pelos empresários e não em benefício coletivo? É que esse alerta da Ju foi bem importante, né? Esse é um risco, principalmente porque nós temos um Congresso, em sua maioria, defensor desses setores extremamente ricos, um Congresso comprometido com os interesses, muitas vezes, contrários ao do país e da população brasileira. Então, é um risco. É um risco que na política é isso, numa política, em uma democracia, é isso, é a disputa eleitoral que vai ser feita em 2026, com a renovação do Congresso, onde muitos se desmascararam, aqueles que apoiaram o Donald Trump, que apoiam o Donald Trump, os que apoiam a anistia aos golpistas, os que foram contra você isentar as camadas assalariadas até R$5.000 do imposto de renda, os que foram contra taxar os mais ricos. Então é uma disputa política, isso está em aberto, não há garantia antecipada para uma proteção nesse campo. Só a força política, e política é pedagogia, tem que mostrar às pessoas quem está defendendo o quê. Só isso garantirá que isso não se transforme em apropriação da renda por parte dos mais ricos. Sem dúvida. Legal, e é importante então que o governo continue aí com as suas campanhas fortes, né, de mostrar quem são os donos do dinheiro, quem tem esses interesses, né? Foi uma campanha bastante bem sucedida e a gente espera que seja também bem utilizada agora. Ju, voltando contigo, tem mais gente que reclamou, né, do pacote do governo ontem. O mercado, já usando a mídia comercial como porta-voz, já saiu anunciando aí riscos de descontrole fiscal, riscos para as contas públicas, sempre apontando nessa linha de que, mas essas medidas podem causar um problema maior. Esse problema existe, Ju? Esse temor se justifica ou é só gritaria de especulador? Como é engraçado sempre. Que o mercado ele se preocupa muito e praticamente exclusivamente com estabilidade de preços. Até porque a estabilidade de preços tem a ver com a estabilidade do valor da moeda, né? E isso é o elemento fundamental. Basta ver que no Brasil a única praticamente meta que a gente tem é a chamada meta de inflação. A gente não tem meta de geração de emprego, a gente não tem meta de redução do déficit
habitacional, a gente não tem meta de crescimento do PIB, mas meta de inflação a gente tem, né? A rigidez da meta de inflação, e isso constrange a economia brasileira inteira, né, a andar na linha do mercado. Sim. Não tem, né, nenhum risco, inclusive para a estabilidade de preços, porque, veja, o aumento dos gastos públicos, nesse caso, está ligado a recolocar um pouco uma renda que seria perdida em função do esbarramento ali, né, das exportações brasileiras. O que seria um risco fiscal? Seria, em termos de inflação, que o Estado aumentasse o seu gasto público para injetar ainda mais dinheiro na economia e que este dinheiro na economia gerasse mais emprego do que gente disponível para trabalhar, e isso poderia levar à elevação dos preços por um efeito de demanda. Não sei se faz muito sentido, se eu me expliquei muito bem, mas sim. Assim, existe um risco em condições que o Brasil não vive. Uhum. O risco fiscal seria se todo mundo tivesse empregado, todas as máquinas estivessem operando a plena capacidade produtiva e os investimentos feitos levassem muito tempo para maturar, e aí a economia brasileira conseguir ofertar aquilo que a gente está demandando mais. A verdade no Brasil é outra, é que a gente tem um contingente enorme de gente que passa fome e ainda um consumo muito reduzido da população. Então, o mercado não precisa se preocupar em relação a isso, né? E é uma chantagem que ele faz, né? E que ele tem que fazer, mesmo em períodos em que o governo socorre indiretamente uma série de empresários, porque ele tem que manter o seu discurso. Quer dizer, ele não pode vacilar em manter o seu discurso de domesticação do quanto o Estado gasta, no que o Estado gasta, e, na verdade, sequestro da democracia e das escolhas fiscais do Estado brasileiro. Então, mesmo que nesse momento ele saiba que o risco é muito pequeno ou inexistente, ele não pode ver o Estado tirar mais recursos públicos para fazer uma política pública importante sem dizer nada, porque daí ele que estaria numa posição um pouco contraditória, né? E é bom lembrar, para ir finalizando, que todo esse tipo de atitude do Estado está passando por um choque, vai aumentar em 9 bilhões os gastos públicos, seja através de créditos subsidiados, seja através de compras públicas ou de renúncia de receita, no caso das desonerações tributárias. Isso entra um pouco em choque com o discurso que a gente ouve todo dia, que é o discurso de não tem dinheiro. Sim. O Estado precisa fazer cortes e cortes porque não tem dinheiro. Bom, de onde que o Estado, então, em um cofre que não tem dinheiro, retira 9 bilhões da cartola? Porque isso prova que o Estado não tem restrição financeira aos seus gastos. O que o Estado tem é uma meta política de quanto ele pode gastar. Mas não é que o cofre está vazio, né? Porque o governo ele tem instrumentos para fazer um conjunto de gastos que as empresas não têm. Então, só o Estado, nesse momento, pode gastar, e esse tipo de situação atual joga por terra, né, essa falácia de que acabou o dinheiro. Não acabou o dinheiro. O Estado brasileiro hoje é constrangido pelo arcabouço fiscal e pela chantagem do mercado a executar um orçamento muito inferior do que ele poderia, do que ele deveria, vide as necessidades populacionais. Então, o que o Estado vai fazer? Ele vai simplesmente gastar esses 9 bilhões, só que vai retirar esses 9 bilhões da meta de resultado primário. Ou seja, isso não vai contar para o resultado final, né? Se o governo vai ter déficit ou vai ter superávit, ele não vai contar, assim como a ajuda do Rio Grande do Sul não contou, assim como o gasto das empresas estatais em algum momento não contou também. Ou seja, uma definição política. E ainda bem que o Estado, sob o governo Lula, teve, né, ousadia e capacidade de enfrentar essa chantagem dos mercados e garantir todo o recurso necessário para que esse choque externo seja o mais suave possível. Eu diria, Ju, que está faltando criatividade, viu, na reclamação do mercado, porque toda vez é a mesma coisa e quem
costuma ter aí nas suas timelines das redes sociais acesso a esse tipo de conteúdo, vê, por exemplo, manchetes lá da década de 40, da década de 50, em que repetem essa dinâmica meio chantagista mesmo. A Ju tem razão em usar essa palavra do mercado. Toda vez que alguma coisa muda para ajudar o Brasil, para ajudar o povo, para ajudar as demandas populares e sociais, o mercado diz que a gente não vai fazer o dever de casa nas contas públicas. Isso nunca se concretiza, é impressionante, pelo menos não nos governos progressistas, né? Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu quero mandar um grande bom dia para o Joaquim Silvino, para o FM, que está só a sigla do nome dele, ambos mandaram bom dia para a gente nas redes sociais, e o nosso querido Antônio Luiz Miralles, que mandou um bom dia para a gente de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, está assistindo a gente, dizendo que estamos trazendo ótimas notícias desde São Paulo aqui para o Brasil todo. Obrigada a todos vocês que estão com a gente aqui no 3x4. Professor Fábio, voltando à conversa com o senhor, a gente quer encerrar o nosso último bloco falando sobre uma figura curiosa dentro do governo que cumpriu um papel bem interessante nas negociações sobre essa situação com os Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin protagonizou negociações, principalmente com setores mais conservadores. Como é que o senhor vê essa participação, essa atuação do vice-presidente para a gente conseguir solucionar a situação relativa à decisão do Donald Trump, professor Fábio? Eu achei interessantíssima essa atitude, esse papel desempenhado pelo vice-presidente, que também é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Quer dizer, ele ter assumido já esse ministério já coloca uma condição nova que nós não estamos acostumados, né? O vice-presidente geralmente é uma figura apagada, ele é uma figura ativa, representa nessa conjuntura complicadíssima uma confiança do presidente Lula em relação ao vice-presidente e ministro, né? Se nós tínhamos ainda alguma dúvida sobre a aliança com Geraldo Alckmin, se alguém ainda tinha alguma dúvida, ela se dissipou agora. E, ao mesmo tempo, demonstra que há uma capacidade de planejamento interno ao governo que permitirá novos saltos. Então, o ministro e vice-presidente desempenhará um papel importantíssimo. Eu acho que, inclusive, junto aos setores empresariais, algo como José Alencar, né, desempenhou no primeiro mandato do presidente Lula. O José Alencar não desempenhou um papel político a seguir, seu filho Josué hoje é que desempenha mais ou menos isso na Fiesp, mas vai sair. E o vice-presidente Geraldo Alckmin pode desempenhar um papel importante, principalmente em São Paulo, né? Ele se torna uma força não simplesmente decorativa, mas uma força viva nas disputas em torno do Colégio Eleitoral de São Paulo e talvez de Minas também. Então, dois estados complicadíssimos pelos seus governadores de origem extremamente atrasada, arcaica e de baixíssima inteligência, eu digo, sabe? Verdade. O Tarcísio de Freitas e o Zema, Romeu Zema. O Romeu Zema é ainda mais baixo, por incrível que pareça, na sua inteligência, né? Mas o vice-presidente Geraldo Alckmin desempenha esse papel, um papel pedagógico de conexão com esses setores empresariais, para romper, de certa forma, esse atraso onde o setor empresarial entrou, um atraso e uma radicalização de extrema-direita que não corresponde aos fatos, sabe? Não corresponde ao que está ocorrendo no Brasil. Obrigada pela análise, professor, porque a partir da análise do professor a gente começa a entender como esses pormenores da taxa Trump, da resposta do governo brasileiro, podem
influenciar, inclusive, no nosso cenário eleitoral. Quando o professor fala baixíssima inteligência, eu falei ali é verdade, viu, Rodrigo Gomes? Não estou criticando a cognição de ninguém. É que neste caso da taxa Trump, os governadores saíram, queimaram uma largada esquisita ali no tiveram começo. uma postura ridícula a priori, né? Defendendo, não sabiam se criticavam ou não. E cabe, dentro do que o professor disse, destacar que, assim, embora a gente tenha visto várias críticas, né, de setores que têm interesses econômicos, a Fiesp, a CNI não conseguiram se opor frontalmente às ações, porque seriam diretamente prejudicadas pelo tarifaço do Trump, né? E até elogiaram, destacaram que as ações estavam de acordo com a necessidade dos seus representados. Então, acho que cabe dizer isso também, né? Não é que eles estão elogiando, mas eles foram obrigados a reconhecer que as medidas do governo Lula foram muito eficazes, pelo menos as medidas apresentadas até agora parecem ser muito eficazes para combater o tarifaço do Trump. Bora encerrar esse bloco, Nara? Vamos encerrar. É verdade, todo mundo vai ter que se unir aí. A história do Brasil soberano é todo mundo junto, pelo visto tá dando certo. Mas vamos lá, Fábio Balbini, sobe a trilha. Porque eu tenho um convite incrível para fazer para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Se você quer ter acesso a uma cobertura de qualidade, jornalismo independente, feito a partir de uma visão popular do Brasil e do mundo e que defende os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, assine a newsletter do Brasil, de fato, nosso boletim semanal. Toda semana você recebe no seu e-mail, em primeira mão, as nossas análises, as nossas percepções e um pouco de como é feito o nosso trabalho. Vai lá, então, é de graça, brasildefato.com.br/boletim. Se inscreva, o link também está disponível na descrição do episódio, no QR Code aqui na tela. Não tem desculpa, acompanhe o nosso fazer jornalístico, que depende da tua participação aí do outro lado, porque é popular, só dá para fazer todo mundo junto. Vamos voltar então para a nossa conversa sobre o Plano Brasil Soberano, Rodrigo Gomes. É isso, e agora a gente vai detalhar um pouco mais alguns pontos do plano e vamos começar falando de emprego, que acho que é um dos pontos que mais interessa quem está nos escutando, quem está nos assistindo no YouTube. Dados do Diese apontam que o tarifaço podia colocar em risco até 725 mil empregos, né? O acesso à linha de crédito de 30 bilhões foi condicionado à manutenção do emprego. Mas, professor Fábio Sobral, eu queria perguntar para o senhor, é suficiente colocar dessa forma? O plano tem possibilidades efetivas de garantir a empregabilidade dos brasileiros mais afetados diretamente pelo tarifaço? De modo geral, sim, porque ele se articula com as compras governamentais. Se essas compras governamentais forem efetivadas, você levar, por exemplo, os alimentos que são produzidos às cozinhas populares, se você colocar essa alimentação para as escolas, mantendo o nível de produção, os empregos serão preservados, né? Alguns outros setores, por exemplo, o setor madeireiro do Paraná, ele precisa que a renda interna do Brasil cresça, que a renda salarial cresça, né? E isso fará com que, por exemplo, a produção se mantenha firme. A mera promessa não é suficiente, é preciso, aí sim, nas condições de contrato, que estejam assinados compromissos pela preservação do emprego das pessoas. A preservação do emprego das pessoas, né, são 750 mil, como você colocou, mas é muito mais, porque aqui no meu estado, as regiões produtoras de camarão, as regiões produtoras de peixe, de castanha, né, o setor ao redor do rio Jaguaribe, produtor de frutas em larga escala, se esses empregos desaparecem, o comércio sofre imediatamente. Se o comércio sofrer, ele já não vai encomendar às indústrias daqui do estado ou de outras regiões do país os bens para repor as suas prateleiras. Então, os efeitos multiplicadores negativos serão enormes. E a queda da arrecadação tributária de municípios, estados e do governo federal também será muito grande. Então, quem faz crítica dizendo o governo vai gastar 30 bilhões, isso é um problema fiscal, esquece que a economia não é feita só por uma variável, ela tem variáveis que se
encadeiam e a arrecadação, a própria sustentabilidade fiscal dos entes estatais depende da atividade econômica. Se a atividade econômica está forte, a arrecadação sobe. Você pode, inclusive, ampliar os gastos sociais, né? Se você produz mais, se há o crescimento econômico, a arrecadação cresce, você tem estabilidade na arrecadação, o governo estará sustentável do ponto de vista fiscal. Mas é preciso contratos de crédito com esses setores afetados pela quebra das exportações, contratos de manutenção dos empregos, entende? Não é brincadeira, né, professor? E tem gente que tenta comparar a economia do governo com uma economia domiciliar, né? Como se fosse só fazer as continhas do mês ali e dizer se eu vou pagar de luz ou a de água esse mês, né? E foi muito bom o professor ter trazido esse fato de que, olha, o gasto social, que já era renda e já era emprego, também já era imposto, o que diminui as nossas chances de ter problemas fiscais. Porque o mercado, quando vem com essa crítica pouco criativa, que se repete há quase 100 anos, todas as vezes que o governo tenta gastar com social nesse país, esquece de explicar isso para você que está aí do outro lado. Então, dinheiro público para que a população se beneficie ajuda a economia a andar. Vou voltar a falar com a Juliane Furno. Queria falar um pouquinho, Ju, sobre o tal do compartilhamento de risco entre governo e setor privado. Vem num contexto de modernização do sistema de exportação. Eu vou pedir permissão para ler aqui. É uma modernização que visa aprimorar os instrumentos que protegem os exportadores contra riscos como inadimplência, cancelamento de contratos. Então, permite que bancos e seguradoras utilizem essas garantias em mais tipos de operação. É um ponto importante, mas eu quero te perguntar, Ju, não corre o risco do governo ficar no prejuízo, não? E o mercado aí, os exportadores com os lucros dessa história, é temeroso ou você acha que está seguro esse detalhe do nosso Plano Brasil Soberano? Não, eu acho que é excelente. Isso se explica, né, por alguns instrumentos de fundos garantidores, né? Hoje a gente tem o FGI, FGO, FGE, nesse caso, né, o Fundo Garantidor das Exportações. Esse elemento de compartilhamento de risco é fundamental, né, um compartilhamento de risco do não embarque dessas mercadorias e até alguns compartilhamentos de risco cambial, né, porque você faz o contrato levando em consideração que o dólar vai ter tal relação com o real. E vamos supor que acontece uma crise, há uma desvalorização cambial excessiva ou uma valorização cambial excessiva, o exportador não pode assumir sozinho esse risco, né? Então, eu acho que o risco do Estado perder nesse tipo de operação é o risco do Estado, na verdade, não deixar que os exportadores percam demasiadamente com os impactos todos que isso tem sobre o emprego, sobre a produção, sobre o desenvolvimento local, sobre o comércio regional, como a gente já veio falando. E aí eu acho que é bom pensar, na esteira desse processo, que o Brasil precisa fortalecer as suas exportações e diversificar, fundamentalmente diversificar a nossa pauta exportadora, né? Que acontecimentos como esse se tornem um alerta da fragilidade de um país que se situa no mercado internacional como um país produtor de produtos essencialmente primários, né, como commodities, e a importância do Estado pensar ações de caráter mais estrutural, né, apoiando aqueles setores que podem nos ajudar sendo exportadores de serviços, sendo exportadores de bens. Para isso é fundamental uma coisa que hoje é completamente interditada pelo Congresso Nacional, que é a atuação do BNDES como um banco, né, nacional de desenvolvimento que tem linhas de crédito que apoia exatamente o setor exportador. Veja, o BNDES foi fortemente criminalizado ali no período da Lava Jato e hoje ele tem, né, proibida a sua atuação no setor de crédito e subsídios, né, eventualmente, para a exportação de serviços. Isso seria muito fundamental
para a pauta exportadora brasileira, né? Que o Brasil pudesse se utilizar da rede diplomática, das relações, principalmente Sul-Sul, para exportar produtos de maior valor adicionado. Para isso, a gente precisaria que o BNDES se tornasse um Exim Bank. Na verdade, fizesse o que faz os bancos de desenvolvimento dos principais países capitalistas do mundo, que são bancos que apoiam a exportação de produtos de alto valor agregado e produtos vinculados a serviços. É um pouco o que a Inglaterra fez. Quando o Brasil estava consumindo as estradas de ferro ali no século XIX, o Banco da Inglaterra financiava não só as empresas exportadoras, né, as companhias ferroviárias para virem instalar a ferrovia no Brasil, mas também financiava o Brasil com a condição de que o Brasil comprasse os bens e serviços da indústria, né, do setor ferroviário inglês. Hoje o Brasil é proibido de fazer isso, né? Foi muito dito que o Brasil financiava ditaduras latino-americanas, enquanto ele fazia exatamente o que fez a Inglaterra no surgimento do capitalismo, que faz os Estados Unidos e que faz os grandes bancos de investimento mundo afora, que é financiar sua produção exportada e, eventualmente, financiar o país que vai receber essas mercadorias para justamente que ele possa comprar as mercadorias e os serviços do setor exportador, do setor nacional exportador. Então, espero que esse também seja um ensejo que recoloque a importância de fortalecer os instrumentos, não de tiramento de risco, mas de crédito e de aporte de recursos para financiar e fortalecer o nosso setor exportador. O que você está trazendo para a gente, Ju, é o passo além das medidas emergenciais. É o dever de casa que a gente deveria estar fazendo cotidianamente nas decisões econômicas, políticas e de investimento no nosso país. Você vê esse momento, então, como um momento em que é possível engrenar ações desse tipo que você cita? Você acha que é um momento, então, propício a gente, mesmo nessa situação que pode ser chamada de choque, né, de emergencial, a gente pode caminhar para essas questões mais estruturais e, de repente, usar isso como oportunidade para retomar esse dever de casa? Acho que deve. Acho que o governo deve pensar um plano de sustentação das exportações brasileiras. Na verdade, é um plano de diversificação e sustentação das exportações brasileiras, levando em consideração a necessidade de diversificar a pauta exportadora, então, né, ser uma economia que vai deixando de ser especializada na produção e exportação de produtos primários com pouco valor adicionado, e além, né, de um programa de apoio às indústrias para que elas possam ser indústrias exportadoras, também esses instrumentos creditícios, ou seja, do BNDES voltar a cumprir o papel que ele já cumpriu em outro momento, que é financiar o pré-embarque, o embarque e, eventualmente, ter planos mais geral de financiamento das compras brasileiras por países que demandam produtos voltados, né, na área da infraestrutura, da engenharia especializada, da grande construção pesada. Eu acho que sim, a gente deveria usar desse momento para pensar as exportações no seu caráter mais geral e o papel que o Brasil pode desenvolver nas relações Sul-Sul, que devem ser estreitadas, né, com a obstacularização das exportações para os Estados Unidos, potencializar que essas relações Sul-Sul não sejam relações, né, estanques no sentido da divisão internacional do trabalho, mas que o Brasil possa se beneficiar não só da renda fiscal da exportação, mas do elemento, né, encadeador, multiplicador que a exportação de produtos de maior valor adicionado tem na economia brasileira. Legal, Ju. Professor, aproveitando essa deixa que a Juliane Furno nos deu aqui para falar de BRICS, né, a leitura internacional, em grande medida, é de que as ações do Trump, seja aqui com o Brasil, seja com a Índia, o objetivo geral é atingir os BRICS, né? Mas queria entender com o senhor qual que é o papel justamente do bloco agora para confrontar esse tipo de ação. O que os BRICS podem fazer coletivamente para enfrentar esse cenário que aparentemente não deve parar tão cedo, né? Dos Estados Unidos atacarem economicamente outros países justamente para enfraquecê-los. Eu vou usar uma linguagem de guerra. Taticamente,
os BRICS podem reforçar suas compras entre si, as compras interrelacionadas. O que a China percebeu isso muito bem e parece que a Índia vai também perceber isso. Nós não sabemos ainda o resultado do telefonema entre o presidente Lula e o presidente Putin para ver se isso também vai ser feito entre Brasil e Rússia. Perdemos. A gente teve uma pequena interrupção aqui do professor, a gente vai tentando restabelecer a conexão com ele. Então, vou aproveitar, Ju. Ele voltou, então a gente volta com ele. A gente tem o ponto aqui, gente, e aí a gente conversa com outras pessoas que não estão no estúdio na frente de vocês. É a voz da deusa, é a voz da deusa. A nossa diretora Camila Salmaz aqui salvando a gente. Professor, pode retomar o raciocínio com a gente. Pois é, as interrelações entre o Brasil e Índia e China, a China foi mais direta, já adotou uma postura mais rápida em relação ao café e à carne. A Índia parece que vai também no mesmo sentido. Agora, essa é uma atitude tática. Existe uma atitude estratégica. A China, em 2008, decidiu se tornar o maior polo consumidor do mundo. Para isso, ela subiu os seus salários internos. Em breve, haverá 750 milhões de pessoas nas camadas médias na China, e com um padrão de consumo das camadas médias europeias. Então, a China, além de ser um centro produtor, será o grande centro consumidor, o que eles chamam o lema feito na China, produzido na China. Mas agora, eles não são só absorvendo mercadorias feitas na China. Foi assinado o maior acordo de livre comércio do mundo, o RCEP, há algum tempo atrás, onde a China passa a comprar produtos industriais mesmo de adversários históricos como Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul. E também um grande acordo de industrialização do Irã, né? Um acordo de 25 anos para industrializar o Irã. O Irã será uma grande economia industrial em cerca de 10 anos. E outros acordos de industrialização da África. O Brasil precisa aproveitar essa oportunidade, se tornar um fornecedor de bens industriais para a China também, né? E, ao mesmo tempo, fazer com que a gente... Aí é uma proposta, entende? Que o governo deveria fazer. Nós temos, o ano passado, 202 bilhões de dólares aplicados pelo Banco Central em títulos da dívida pública americana. Nós estamos financiando o governo americano. A legislação proíbe que isso financie o governo brasileiro, mas pode financiar o governo americano, jogando bomba em Gaza, fazendo a guerra na Ucrânia, matar mais de 1.300.000 pessoas, né, de ucranianos, né? Então, por que não pegar esses recursos e criar isso que a professora Juliane falou, um sistema de financiamento para países da África, um sistema de financiamento, repatriar esses recursos e utilizar para financiar países que queiram comprar produtos industriais brasileiros, produtos de maior valor agregado, sejam aviões, carros, sistemas automáticos de produção. Então, o Brasil precisa aproveitar essa oportunidade histórica de um processo de reindustrialização, entende? E nós temos recursos para isso. Sem dúvida. Ju, o professor colocou na conta dessa necessidade de políticas mais estruturais para as nossas exportações a presença do BRICS e de outros países de economia emergente. Queria a tua opinião também sobre essa diversificação de negócios com o mundo todo que o Brasil está começando a viver e que, pelo que a gente percebe, precisa ser incrementada, porque é positiva, né? Eu acho que o período atual, ele nos desafia e também nos abre algumas possibilidades. É possível que a gente esteja verificando, né, vivenciando um período de isolamento da economia norte-americana, né, um isolamento parecido um pouco com o que era
pré-Segunda Guerra Mundial, né, em que os Estados Unidos ainda não vocalizavam o poder de país hegemônico do mundo. E isso, né, o isolamento da economia norte-americana e o avanço das tensões com outros países aliados, como Índia, em alguma medida Arábia Saudita, Japão, a própria União Europeia, pode abrir um caminho para uma reintegração dos demais blocos econômicos, né, sob principalmente a liderança dos BRICS, que é o bloco que reúne as principais economias, no sentido de ser as economias que mais crescem, né, e que mais tem mercado interno, que tem um contingente populacional imenso e que já tem praticamente 40% do PIB global, se a gente pensar, né, em critério de paridade do poder de compra. Isso é muito importante. Por exemplo, nos próprios BRICS, existe uma relação sempre muito tensa entre China e Índia. Como o professor falou, historicamente, Coreia do Sul e Japão são inimigos da China. Mas esse momento todo atabalhado, ele ajuda, em alguma medida, né, a unir essas economias que sempre foram muito tensionadas entre elas, né? Isso pode nos abrir novas possibilidades. E o BRICS se baseia em outros critérios, tanto de financiamento quanto de compartilhamento de reservas, que não são os critérios do Banco Mundial, do FMI, né, o que pode nos possibilitar um certo respiro em termos, né, de crises externas e que pode nos permitir parcerias também, como, por exemplo, o Brasil tem uma parceria agora com a Rússia. O Brasil tem satélites, mas ele não produz lançadores de satélites, né? E é uma tecnologia que está sendo compartilhada com a Rússia. Veja, é uma tecnologia balística que está sendo utilizada para uso civil. Esse tipo de acordo que os BRICS podem abrigar é fundamental, né, para que o Brasil possa receber investimento estrangeiro, mas não só ficar refém desse investimento em termos do que é repatriado como lucro, mas os investimentos estrangeiros que compartilhem tecnologia, que compartilhem, né, esforços comuns para que o Brasil fique com resultados mais positivos dos investimentos diretos estrangeiros aqui. Então, acho que é importante. Agora, para finalizar, o professor fala algo que é muito importante e que demonstra a situação contraditória que a gente vive. Veja, o Brasil, né, tem aplicado, como o professor falou, bilhões de reais em títulos da dívida americana, ou seja, financiando os gastos americanos. A China tem trilhões financiando o governo americano através de títulos da dívida pública. Mas é muito difícil, embora a China já esteja fazendo um movimento de aumento das suas reservas em ouro e de redução das suas reservas em título americano, ainda é uma cifra trilionária, porque é uma situação muito vulnerável que a gente vive. Sim. Ao mesmo tempo, a gente sabe que esse recurso deveria ser usado em outras áreas, por outro lado, também não pode, pela situação vulnerável que a gente tem, tirar completamente os recursos da dívida pública americana, porque isso nos deixaria muito fragilizado em termos de ataques especulativos, né, de crises cambiais. Então, é uma sinuca de bico. Uhum. A gente precisa se proteger desse sistema dólar. Ao mesmo tempo, né, a gente faz uma crítica do que o sistema dólar representa para a soberania e autonomia dos países. É uma conta muito complicada. A gente tem que avançar nesse debate, mas ele não é simples. Momentos complexos para a humanidade. A gente queria falar do pacote aqui, do Plano Brasil Soberano por horas, porque há elementos para isso, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Rapidinho, professor Fábio, quero agradecer a presença do senhor aqui. Obrigada mais uma vez e pedir que rapidamente o senhor traga a sua dica cultural. O que o senhor trouxe de recomendação para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes hoje? Eu que agradeço as pessoas que nos viram, ouviram e que vão nos ver, ouvir. Agradeço a vocês, a presença também da professora Juliane. Eu indiquei um livro chamado Democracy in Chains, Democracia em Correntes. É um livro que não tem tradução em português ainda e que mostra a história secreta da direita mais perigosa americana, que se forma a partir dos anos 50 com um economista chamado James McGill Buchanan. Eles vão tomando as universidades, as faculdades de economia de assalto e produzindo os anarcocapitalistas em série. E os anarcocapitalistas têm um programa comum: eliminar eleições, eliminar a participação popular,
controlar através do que eles chamam de meritocracia, que é um grupo de escolhidos que controla a sociedade, e reverter todos os ganhos que foram conquistados pelas classes trabalhadoras no mundo. Por isso, o combate a direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos de saúde. E esse é o programa oculto que movimenta todos esses setores, sabe? E nós precisamos entender quais são seus objetivos finais, porque eles estão em plena execução desse plano. Juliane Furno, obrigada, professor, pela dica. Aliás, excelente recomendação. Juliane Furno, o que você trouxe para a gente rapidinho? E obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Eu trouxe um livro chamado Privilégio Exorbitante, do Barry Eichengreen Green. É um livro que basicamente explica como o dólar se tornou a principal moeda do mundo e as contradições desse processo, né? Através da análise do sistema monetário internacional. Fica aí para quem quiser entender mais sobre como o dólar se tornou essa moeda e quais são as contradições, inclusive para os Estados Unidos, de sustentar a moeda do mundo. Vale a pena fazer essa leitura. É isso. Valeu, Ju. Obrigada demais. Chegamos ao fim desse episódio. Obrigada, Rodrigo Gomes. Sempre um prazer estar aqui, Nara, e é sempre bom poder debater aqui com os nossos convidados, com os nossos comentaristas sobre esses temas importantes da política. O assunto parece complicado, mas a gente tem que entender. Você que está aí do outro lado, manda o seu recado, continua com a gente aqui no 98.9 FM e lá no brasildefato.com.br. Vamos para os créditos, Fábio Balbini. 3x4 é apresentado e roteirizado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Rodrigo Gomes. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. Direção e produção, Camila Salmásio. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Trabalhos técnicos, Fábio Balbini e Otávio Oliveira. Identidade visual, Rafael Canoba. No Brasil de Fato, coordenação de redes, Rafaela Cury. Coordenação de jornalismo, Muniz e Ravena e Lucas Stanislau. Direção de Nina Fidelis. Até semana que vem com mais podcast 3x4.